Hoje, o ministro Alexandre de Moraes se manifestou, não sobre a questão dos vistos, mas ele fez um despacho, existe uma investigação para saber se a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, se essa atuação está prejudicando o Brasil. O Eduardo Bolsonaro está lá em contato com o governo americano, ele e outros brasileiros, né? Notadamente o Paulo Figueiredo, que é neto do ex-ditador João Batista Figueiredo, estão nos Estados Unidos fazendo ali seus pedidos ao governo americano para que as autoridades brasileiras sejam sancionadas. No despacho de hoje, e aí existe uma investigação para saber dessas atividades do Eduardo Bolsonaro. No despacho de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas após a decisão que impôs uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai usar tornozeleira e está proibido de acessar as redes sociais. A declaração de Moraes se deu em despacho nesse inquérito que investiga Eduardo por coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No documento, o ministro Alexandre de Moraes determinou que fossem anexados ao inquérito links de postagens e entrevistas realizadas por Eduardo Bolsonaro com o que chamou de ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. Em uma das postagens, o filho de Bolsonaro se refere a Moraes como ditador e gangster de toga, além de afirmar que suas decisões são censura e medidas de coerção. O fato, Paula, é que existe essa investigação contra o Eduardo Bolsonaro. Essa investigação pode acabar resultando no inquérito, ele pode ser julgado, eventualmente pode ser condenado. Só que ele está nos Estados Unidos, ou seja, aparentemente é um inquérito que não atinge o Eduardo Bolsonaro por ele estar fora do Brasil. Ou existe alguma forma de atingi-lo? Bom, já que os temas são interrelacionados, se você me permitir fazer uma última colocação sobre a questão que estávamos falando antes, as possíveis reações do governo brasileiro à restrição de ingresso nos Estados Unidos, daí a gente passa para a questão desse despacho do ministro Alexandre de Moraes na data de hoje, que envolve o Eduardo Bolsonaro, porque são temas correlatos, mas sob a ótica dos poderes de quem está atuando, inclusive sob a ótica do direito internacional, há uma certa diferença. Então, para finalizar, o despacho do ministro Alexandre de Moraes diz respeito à investigação. Em tese, ele não deve ter nenhuma relação com a medida que o próprio ministro está sofrendo agora de restrição de ingresso no território. Aparentemente, a medida, o despacho que o ministro Alexandre de Moraes deu na data de hoje diz respeito a esse inquérito policial que foi instaurado no mês de maio para investigar a conduta do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com os crimes que foram mencionados por você, Mauro, e ele não deveria ou não deve ser baseado como uma retaliação ou uma retorção a uma decisão do governo norte-americano. O que o Brasil, e aí o governo brasileiro, presidente Lula, Ministério das Relações Exteriores, eventualmente a Advocacia Geral da União, que representa o Brasil em algumas situações perante órgãos internacionais, poderia fazer contra a revogação dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, caso entenda, e me parece ser o caso, que se trata de uma tentativa de intimidação ou de interferência na atuação dos ministros na condução da ação penal. O que se poderia fazer, além de uma negociação, é a imposição de uma medida similar no Brasil. Isso nada tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes e ele não tem competência para fazer isso. Quem poderiam fazer seriam as autoridades do Poder Executivo. Digo isso porque, por exemplo, a Lei de Imigração Brasileira, no seu artigo 11, prevê algumas hipóteses em que pode ser denegado visto para um estrangeiro que pretenda entrar no Brasil. E, entre essas hipóteses, há um inciso mais genérico que prevê em casos em que a pessoa tenha praticado um ato contrário a princípios e objetivos previstos na Constituição brasileira. Uma medida, um dispositivo tão genérico quanto o dispositivo que, de certa forma, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, mencionou para decretar essa medida com relação aos ministros brasileiros para ingresso nos Estados Unidos. Isso, a adoção de uma medida similar em retaliação, é algo comum no direito internacional e permitido. A gente chama isso de retaliação ou retorção, a depender da medida que é adotada. Então, aí fecha esse parênteses
E passando agora à questão do Eduardo Bolsonaro, do inquérito instaurado com relação a ele e esse despacho, o que aconteceu foi que, de fato, na data de hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho pedindo para que se anexasse todos os comentários e postagens que foram feitos após a operação de ontem e que passasse à Procuradoria-Geral da República para a manifestação. O Procurador-Geral da República, quando receber esses autos, vai analisar. Caso ele entenda que isso configura ou não um dos requisitos legais para a decretação de medidas cautelares, ele poderia fazer um pedido para isso, de forma similar ao que foi feito ao ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias e que resultou na operação de sexta-feira. E caso o ministro Alexandre de Moraes entenda que é caso de decretar medidas cautelares ou eventualmente prisão preventiva do senador Eduardo Bolsonaro, ora licenciado, seria esse o próximo caminho. Se isso vai afetá-lo ou não, é um pouco complicado. Eventualmente, por exemplo, falando aí, obviamente de forma hipotética, um pouco difícil, um exercício de futurologia. Caso fosse decretada uma prisão preventiva, embora ele esteja nos Estados Unidos, ele seria incluído na lista vermelha da Interpol, de forma similar ao que a gente já comentou em uma situação passada, o que aconteceu, por exemplo, com a Carla Zambelli, quando ela teve uma prisão decretada. E isso significaria que, caso ele saísse dos Estados Unidos, que os Estados Unidos daí, caso recebessem um pedido eventual, estamos falando de forma hipotética, não sei sequer se estão presentes os requisitos legais para a decretação de uma prisão preventiva. Mas caso estejam e caso seja decretada, ele iria para a lista vermelha da Interpol e os países que recebessem um pedido teriam uma obrigação de cumprimento do pedido e, eventualmente, de detê-lo e extraditá-lo para o Brasil. Se os Estados Unidos, no contexto atual político, cumpririam ou não um pedido como esse, é uma questão, me parece, mais de política externa do que de direito internacional. Mas, caso ele saísse dos Estados Unidos para ir para outro estado, assim, essa mesma situação ocorreria e haveria um risco dele ser preso e posteriormente extraditado, isso na hipótese de haver uma prisão preventiva decretada.